O vídeo de hoje é sobre As Brumas de Avalon, da autora Marion Zimmer Bradley. Eu tenho As Brumas de Avalon há muito tempo nessas edições aqui. Então, o volume 1 nós temos A Senhora da Magia, o segundo, A Grande Rainha, todos com a mesma capa, o terceiro, O Gamo Rei, e o quarto, O Prisioneiro da Árvore, todos pela editora Imago. A editora Planeta está relançando os livros da autora, então eles lançaram As Brumas de Avalon em um volume único e agora irão lançar ou já lançaram A Casa da Floresta. Mas eu li nessas edições aqui, gostei muito, não tenho o que reclamar, somente a folhinha que é branca, ok? Mas que história, gente, que história! Eu tenho um caso de amor com As Brumas de Avalon há muitos anos, mas em relação ao filme, eu assisti o filme logo que ele foi lançado e eu sempre fui muito apaixonada pelo filme. Eu não sei dizer pra vocês quantas vezes que eu já assisti esse filme, eu sei ele de cor decorado, começo, meio e fim, e eu amo aquele filme. Depois que eu finalizei a leitura das Brumas de Avalon, você vê que, né, o livro é muito melhor, claro, e que no filme eles não conseguiram passar nem 50, nem 30% de toda a história. Eu acho que Netflix, uma série das Brumas de Avalon seria incrível. Incrível. Hashtag Brumas de Avalon Netflix, por favor. E para quem não sabe, eu sou sacerdotisa da deusa, eu fui durante muito tempo wiccaniana. Hoje eu me considero uma espiritualista, não tenho mais a Wicca como uma religião. Hoje eu sou espiritualista porque eu tenho aquela visão bem eclética de tudo, pratico muitas religiões ao mesmo tempo, tudo aquilo que as religiões têm de bom eu acrescento na minha vida espiritual, porque a vida espiritual é de cada um, né? Então eu respeito muito essa questão, mas me considero sim uma sacerdotisa da deusa, porque eu tenho, né, o Deus, enfim, como uma mulher. Isso é uma visão minha. Se eu estou certa ou errada, eu não sei e ninguém sabe, né? O Deus, na verdade, ninguém sabe se ele é homem ou mulher. Eu tenho como mulher e cultuo dessa forma. E As Brumas de Avalon fala exatamente sobre isso e conta a história do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda na perspectiva de uma mulher. E essa mulher é a Morgana, conhecida como a Rainha das Fadas. Nós temos aqui 70 anos de história nesses 4 volumes, em que a Morgana ela inicia aos 4 anos de idade. Então começa a história, a Morgana está ali com aproximadamente 4 anos de idade, então você tem 70 anos de história aqui. Do que se trata esses livros? São livros que, como eu disse para vocês, eles contam a história do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, mas o foco é o paganismo versus cristianismo. Então você tem no paganismo uma deusa e outros deuses, e no cristianismo um deus e os santos. Então a Bretanha ela está dividida entre o paganismo e o cristianismo, e o paganismo está perdendo o seu poder. Eu vou fazer um resumo de cada livro, né, o que cada livro conta, e também não irei dar spoilers para vocês, ok? Então vamos lá. As Brumas de Avalon foi publicada pela primeira vez em 1979 e o primeiro volume que nós temos é A Senhora da Magia. A Senhora da Magia está relacionada com a Senhora do Lago, que é a Viviane, que é sacerdotisa da grande deusa em Avalon. Avalon é uma ilha sagrada onde a deusa é cultuada, onde você tem as sacerdotisas da grande mãe, e ali elas reverenciam, elas praticam e ensinam a magia, ensinam bruxaria. Então nesse livro você tem a história da Igraine, que é casada com o Duque da Cornualha, junto com a
a sua filha Morgana. Então, Morgana aqui com 4 anos. E Igraine, ela é pressionada por Merlin e a Senhora do Lago, que é a Viviane, sacerdotisa da ilha de Avalon, a se casar com Uther Pendragon para, com ele, gerar aquele que irá salvar a Bretanha, que no caso seria o rei Arthur. A profecia se cumpre, Golós morre, ela se casa com o Uther e nasce o rei Arthur. Igraine se sente usada pela deusa, usada principalmente pela irmã, que é a Viviane, e ela deixa Avalon e passa a ser uma cristã fervorosa, apesar de praticar a magia em segredo. Então aqui você acompanha a infância da Morgana e do Arthur e também da adolescência, em que ambos são entregues aos grandes sacerdotes da deusa. O Arthur, ele é entregue para Merlin, né, para ele ser treinado na ilha de Avalon, e Morgana é entregue para Viviane, a Senhora do Lago, também para ser treinada em Avalon, porém em lugares diferentes. Morgana e Arthur perdem totalmente o contato, somente através da magia que eles conseguem um conversar com o outro, e ambos são iniciados dentro dessa arte. É muito linda a iniciação da Morgana no filme. No filme mostra direitinho toda a preparação dela, a iniciação. O que seria a iniciação? É quando você cumpre, né, e quando você faz os seus votos à grande mãe, a deusa. E o livro termina com a ascensão de Arthur ao trono da Bretanha, e em seguida nós vamos para o livro 2, que é a Grande Rainha. Então aqui a Grande Rainha é a Guinevere, que é a princesa prometida para se casar com o rei Arthur. O que os sacerdotes de Avalon não esperavam é que Guinevere é extremamente cristã, extremamente. A função do Arthur era colocar o equilíbrio entre a deusa e o deus, né? O equilíbrio entre o paganismo e o cristianismo. Só que ele se casa com uma princesa extremamente cristã. E ela irá converter o Arthur ao cristianismo. E aqui também começa o maior triângulo amoroso, que é Guinevere com Arthur, que é o seu marido, e o seu amante Lancelot, que é um dos cavaleiros da Távola Redonda, né, que será, né, mais tarde aqui um dos cavaleiros da Távola Redonda, e o grande amigo de Arthur. Então se forma esse triângulo amoroso. Ainda nesse volume, Morgana ela vai para a corte da tia, a Morghese, para tentar uma união política, porque eles se deram conta que eles tinham um problema, né? O fato da Guinevere ser uma cristã e de ter convertido Arthur, e nesse caso a religião da Grande Mãe iria desaparecer. E aqui também neste volume você tem a formação dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é bem interessante. Existe um nascimento aqui, que eu não vou entrar muitos em detalhes, mas de uma criança que é muito importante para a história. E é um volume que fala muito dessa princesa Guinevere, né? O quanto ela é católica, né? O quanto ela é aquela católica fervorosa. O fanatismo religioso é muito marcado nesse volume. E também a obrigação das mulheres de terem filhos, de dar herdeiros aos seus condes, reis, príncipes e etc. Então é um livro que fala muito dessa posição da mulher na sociedade. A questão é que As Brumas de Avalon foca muito essa questão do feminino, né? Primeiro que você tem uma deusa que é muito cultuada entre os pagãos, e fala também da vida das mulheres, tudo aquilo que elas têm que se sujeitar em relação ao machismo, né, aos homens. O terceiro volume, que é o Gamo-Rei. Esse volume, gente, eu tenho que tomar muito cuidado aqui para falar para vocês, para não dar spoilers, tá? Mas aqui você tem grandes perdas. Você tem personagens, né? Os personagens, eles já estão bem maduros, mas eles não são perfeitos. Mesmo aqueles que são seguidores da deusa, que são os grandes sacerdotes, não é porque eles são grandes sacerdotes e sacerdotisas que eles têm essa necessidade de serem perfeitos. Ninguém é perfeito. Morgana, por exemplo, ela erra muito.
ela erra muito, porque todos são humanos, todos são de carne e osso. Então, por mais que eles tenham esse acesso ao divino, ao espiritual, eles são feitos de carne e osso e cometem muitos erros, muitos erros. Então, isso é uma característica que eu acho muito importante no livro As Brumas de Avalon. Você tem mulheres normais, de grandes posições, mas que são humanas e que acertam e que erram, que entendem muitas coisas e que também não compreendem muitas coisas, principalmente os sinais divinos, né? Nem tudo são compreendidos, por mais treinamentos que elas possuem, por mais que elas possuem ali o conhecimento da magia, elas não são perfeitas e cometem erros. Então é um livro recheado de perdas, de ciúmes, existe muito ciúmes aqui nesse livro, muita inveja, e a questão da homossexualidade. Sim, existe a questão da homossexualidade aqui entre Arthur e Morgana. Existe uma passagem aqui nesse livro em que Lancelot, ele confessa para Morgana o amor reprimido que ele tem por Arthur. Então, esse triângulo amoroso entre Arthur, Lancelot e Guinevere não é só do Lancelot para a princesa, não, é dele também para com Arthur e Arthur também com ele. Dá a entender na escrita que Arthur também tem esse sentimento de amor mesmo, de homem para homem com Lancelot. Então, é um triângulo amoroso em que os três estão cientes do que está acontecendo, porque existe um acontecimento aqui no livro em que os três acabam ali se envolvendo juntos e todos misturados, e enfim, não irei dar detalhes, isso não é um spoiler, tá? É só um pequenino spoiler, não é tão spoiler assim. Mas enfim, você tem essa questão da homossexualidade e também a questão da homossexualidade com Morgana, porque tem uma passagem, se eu não me engano, é nesse livro aqui também, no Gamo-Rei, agora eu não me recordo, em que a Morgana troca carícias com uma das sacerdotisas de Avalon, que é a Raven. Assim, ao meu ver, isso é muito claro, porque entre os pagãos não existe muito essa questão da sexualidade reprimida como dentro do cristianismo. E além das perdas, ciúmes, inveja, traições, você também tem casamento aqui, ok? E chegamos no quarto e último volume, que é O Prisioneiro da Árvore. Eu não vou dizer para vocês por que Prisioneiro da Árvore, só vocês lendo mesmo, porque isso é um tremendo de um spoiler. Mas aqui você tem dois traidores. Então aqui você tem dois traidores e Morgana precisa enfrentar esses dois traidores e resolver essa questão. Um dos traidores é Arthur, porque isso não é spoiler, porque desde lá do começo você já fica sabendo da conversão dele para o cristianismo. Porém, existe um outro traidor aqui na história que acaba cedendo a Arthur as relíquias sagradas, o que seria o Graal, que também não irei entrar em detalhes aqui, mas você tem a versão pagã do Graal. E ele acaba passando essas relíquias para Arthur e Morgana precisa resolver essa questão, e aqui você tem o desfecho da história. É uma história incrível? É uma história incrível, gente. Os dois primeiros volumes você devora. O terceiro e o quarto eles são lentos, mas com muitas reviravoltas. Então é uma das minhas fantasias hoje, uma das minhas fantasias preferidas, junto ali com O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Eu tenho que colocar As Brumas de Avalon junto. A escrita da Meryl é incrível. Ele escreveu muitos livros, o mais conhecido mesmo é As Brumas de Avalon e alguns outros livros que seguem esse mesmo ciclo das brumas. Mas tem um lado muito chato, muito triste, muito chato, muito triste, decepcionante em toda essa história, né? Em 2014, a filha da Zimmer, ela se chama Moura, em 2014, ela falou para o jornal inglês The Guardian que sofreu abuso sexual por parte do pai se eu não me engano, dos 3 aos... Eu não sei se foi somente aos 3 anos e depois aos 12 anos, ou se foi dos 3 aos 12 anos de idade.
Ela acabou confessando isso somente em 2014. O pai foi preso e a Zimmer, ela estava ciente da pedofilia porque a filha não foi a única a depor, né? Depois de ter aberto isso. Na época ele já tinha sido preso por conta de outras crianças, né? Tanto homem, tanto menino quanto menina. Então ele foi preso por pedofilia e a Zimmer confessou dos abusos sexuais do marido, ou seja, ela era uma cúmplice disso. O jornal perguntou para Moura por que somente em 2014 ela decidiu falar sobre isso. Ela falou porque ela tinha muito receio dos fãs da autora. Tanto que ela escreveu um livro chamado The Dark of Avalon, vou deixar a capinha aqui, né, o lado negro de Avalon, que é muito triste. É extremamente triste, eu não li esse livro, mas só tem em inglês, tá? Não tem tradução dele para o português. Mas nesse livro ela conta todo o abuso, tudo que ela sofreu com a mãe e com o pai. E na internet vocês encontram uma carta dela também, a reportagem, tem até traduzida essa carta, né? Se você tem algum conhecimento em inglês, melhor ler em inglês porque tem muitos erros na carta, tem muita coisa estranha. Então, se você puder ler em inglês, melhor, mas tem a carta traduzida também. E isso me trouxe uma decepção tão grande porque as Brumas de Avalon falam exatamente sobre o empoderamento feminino. É justamente sobre o empoderamento feminino. Então, eu fiquei extremamente decepcionada em saber que a Marion, né, tinha esse... Era uma pedófila, né? Ela e o marido. Então, muitas pessoas falam que é mentira da Moura, que ela que inventou essa história por conta de dinheiro. Só que, através do que eu li, todo o dinheiro dos livros da Marion, ela acabou, que ela tem o direito, né? Os direitos autorais fica para a filha, tanto que ela é a única filha do casal, então ela que fica com todos os direitos. Mas quando ela decidiu colocar isso em público, ela está convertendo, né, colocando o dinheiro das vendas dos livros para uma ONG que cuida de crianças que sofrem violência e abuso sexual. Então, até que ponto ela está mentindo? Então, é um pouco complicado. Tanto que no livro dela, tem lá a ONG, né? Enfim, eu não li o livro ainda, mas eu sei que tem todas essas informações. Então, assim, é muito decepcionante você ler As Brumas de Avalon, onde você tem todo o empoderamento feminino, e se deparar com a vida da autora. Então, assim, isso acaba pegando muito. Eu não sei pra vocês, mas eu fico... não tem como você separar muito o autor da obra. Eu não consigo fazer isso, sabe? Se fosse um livro sobre qualquer outra coisa, ok. Mas é um livro que fala sobre empoderamento feminino e ela abusando, né, da filha, sabendo que o marido tá abusando e não toma nenhuma atitude. Se não toma nenhuma atitude porque é cúmplice. Então, gente, é muito complicado isso, né? Então, não estou aqui falando, se você concorda ou não concorda. O que eu estou falando, gente, é o que eu li. Se é verdade ou não, eu não sei. Muitos acreditam, outros não, né? Mas eu vou ver se eu consigo ler esse livro, porque eu fiquei bem interessada. Uma outra questão interessante, agora eu vou falar como uma sacerdotisa da deusa, é um ponto muito forte que eu gostei nos livros. No filme isso não é passado, não é transmitido de uma forma muito direta, mas nos livros sim, é justamente a posição de um sacerdote, a posição de uma sacerdotisa. Muitos acham que você, por ser um sacerdote, isso independe de religião, pode ser um padre, uma freira, um pastor, uma pessoa, um líder, sei lá, um sacerdote que representa ali qualquer religião, filosofia. As pessoas têm uma visão de endeusar essas pessoas, né? Como se fôssemos pessoas perfeitas e que o fato de, por exemplo, no meu caso, de ter tido um treinamento em relação à magia e etc, como se, nossa, eu dominasse tudo e soubesse tudo, e as coisas não são bem por aí. E que não somos perfeitos, né? Nós cometemos erros constantemente. Eu, como sacerdotisa, eu já cometi muitos erros, acabei recentemente de cometer um erro gigantesco,
que me arrependo muito e eu não sei se tem como eu voltar atrás disso, isso que é o pior. Você é uma sacerdotisa, né? Você tem que conhecer os sinais que Deus envia e às vezes a gente não consegue captar isso muito bem. É muito difícil, é muito difícil. O plano espiritual, ele é espiritual, ele não é físico e é muito difícil, sim, às vezes, pra gente perceber certas coisas. Então nós não somos perfeitos. E as personagens, a Viviane, a Morgana, a Morghese, a Igraine e todas as outras personagens femininas que eu não vou entrar aqui, porque senão será um spoiler, mas tem outras sacerdotisas aqui. Assim como a Raven, por exemplo, elas não são perfeitas, elas não entendem muitas coisas que a deusa transmite, elas confundem muito o que é visão com ilusão, né, com achismo, o que eu acho. Então, aquilo que a deusa fala, às vezes é realmente a deusa falando, mas outras vezes não. É uma ilusão ou é o próprio achismo da pessoa. Então, elas acabam cometendo erros, né? O que é muito normal, elas são seres humanos, elas não são divindades. E eu achei isso muito interessante, eu acho que é um dos pontos mais interessantes do livro, através, né, da minha experiência como leitora, né, das minhas impressões de leitura das Brumas de Avalon. Então, essa foi a minha resenha. Eu, apesar dos pesares, apesar da minha decepção com a autora, eu pretendo ler todo o ciclo das Brumas de Avalon, entre os outros livros da autora, que não faz parte. E tem um detalhe. A Marion Zimmer, ela trabalhou como faxineira, como atendente de lanchonete, até que ela começou a escrever, e ela sempre escreveu por dinheiro. Ela escrevia por dinheiro, tanto que ela tem até livros eróticos escritos, enfim. Mas a sua obra, né, maior mesmo é As Brumas de Avalon. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e um feliz sonho para todos vocês.